Glória a Deus, aleluia. Segunda-feira, 24 de novembro de 2025. Um dia desse, trabalhando, resolvi entrar no canal do YouTube da igreja e fui ouvir um pouco das playlists que a gente tem. A gente tem playlist do estudo completo do livro de Josué, temos do estudo completo do Evangelho de João. E eu fui ouvindo a data, né, que a gente foi estudando. Eu fiquei, uau, Deus tem nos sustentado. Deus tem nos sustentado. Semana de Thanksgiving, semana de feriado na quinta-feira. Chegando o final de ano, 2025 está chegando ao fim, já estamos quase no final. Faltam o quê? Uma semana, né? 24 hoje, mais ou menos uma semana para terminar novembro. E o Senhor tem sido bom em todo o tempo. Quero agradecer você que está se esforçando, tendo a paciência de estar aqui com a gente, dizer que houve umas mudanças, eu me mudei, então assim, né? A luz não deve estar boa, a câmera do computador ainda continua sendo a mesma, mas a iluminação da onde eu morava era melhor para isso. Mas a gente vai melhorar. De repente a gente coloca uma câmera aqui no computador e vamos chegar lá. Amém? Vai pegando a sua Bíblia. Nós estamos em Juízes, o capítulo é o 10. Quero convidar você a orar. Antes de tudo, nós precisamos orar. Amém? Senhor, nessa noite eu quero lhe agradecer pelo teu amor e a tua graça, porque o Senhor é um Deus misericordioso, amável, bondoso, que tem feito grandes coisas em nosso meio. Nós te louvamos e agradecemos. Pai, muito obrigada pela tua palavra, por este tempo de estudo, por tudo que o Senhor tem nos ensinado ao longo desse tempo, em cada estudo bíblico, em cada discipulado, em cada pregação, em cada leitura particular, devocional. Pai, eu te louvo. Quero lhe agradecer. Anima teu povo, Senhor, em tempos difíceis a estudar a tua palavra. Nos dá força a vencer o cansaço e o sono nessa noite. Toma nossa mente, Senhor. Visita cada coração. Trabalha de forma coletiva e de forma individual, Senhor. Nós te pedimos e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Juízes, o capítulo é o 10. Gente, eu sei como é difícil, né? A gente estudar a palavra. Estudar em si já é algo assim que a maioria das pessoas não se identificam. Nós precisamos forçar, né, para poder estudar. Imagine estudar a palavra de Deus. Aí é algo que a gente tem que se esforçar mais ainda. E aqui eu quero dar os parabéns a você que tem estado se esforçando durante todo esse tempo, porque eu sei que não é fácil. Em tempos de tanto trabalho, de tanto cansaço, mas o nosso Deus é bom. Aprender da palavra do Senhor é algo muito importante. Quero trazer aqui para a gente uma reflexão rápida, uma lembrança de que, para a gente ter esse acesso aqui à Bíblia e poder estudar com essa liberdade, pessoas pagaram um preço muito alto. A gente ter esse entendimento, acho que ajuda a gente a valorizar, né? Talvez quando você for conversar com alguém que tem dificuldade e tiver essa oportunidade de dizer para ela, olha, pessoas entregaram sua própria vida, pessoas morreram, pessoas foram contra o sistema da época, contra a política da época, contra os governantes da época, para que a gente pudesse ter essa liberdade. E existem países hoje, lugares hoje, que essa liberdade é cerceada, que pessoas estão sendo mortas por amor a Cristo, e eles decoram, às vezes, um único versículo. E uns recebem a Bíblia e choram. Outros sonham, a gente às vezes sonha em ter tanta coisa, muitos sonham em ter a Bíblia. E quando recebem, ficam emocionados e muitas vezes têm que esconder como um tráfico, como algo que é algo proibido, como, né, algo ilegal. Então, nós somos os privilegiados. Então, eu quero dizer que você é o privilegiado e tem tido esse entendimento. Nós precisamos ter esse entendimento que o Senhor tem nos dado e vamos espalhar a palavra. Amém? Juízes capítulo 10, nós vamos ler sobre os dois juízes, Tolá e Jair.
são chamados de juízes menores. Por quê? Porque eles são mais baixinhos? Porque eles tiveram menos poder? Não, porque a história é mais curta. Então a gente vai ler primeiro sobre esses dois, vamos conversar rapidamente sobre esses dois, porque a gente não tem muita informação, e depois a gente vai entrar na história de Jefté. Então, Juízes, capítulo 10 diz o seguinte: Depois de Abimeleque, um homem de Isacar, chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele veio Jair, de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos, que montavam 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamados povoados de Jair, e ficam em Gileade. Versículo 5. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camom. A gente lê isso aqui, não tem muita informação, né? Mas se a gente parar com cuidado aqui e for ver algumas observações, primeiro, rapidamente lembrando que o livro de Juízes não quer dizer que esses juízes que estão aí na Bíblia são apenas esses que foram juízes nesse período em todo Israel. Nós vimos no começo que o total dos juízes mencionados no livro de Juízes são 12. Então, para completar esses 12, tem esses dois aqui, Tolá e Jair, que não tem muito sobre a história. Por que que falam só de 12? Nós precisamos observar que a Bíblia usa muitas referências numéricas. Então, a possibilidade é a seguinte, que eles tenham colocado 12 juízes para mostrar a ideia de governo e que o Senhor estava abençoando Israel com esses juízes, esses chefes militares, né? Que muitas vezes se achavam até governantes. Então, o número 12 é um número de totalidade, um número de governo, um número de autoridade. Por quê? Por que, minha irmã, traz isso? Lembrando que são 12 filhos, são 12 tribos de Israel que eram para governar, lembra? Então, quando a gente vê o número 12 tem esse sentido. Então, livro de Juízes, se alguém te perguntar, nossa, você estudou o livro de Juízes tão, quanto tempo, né? Tanto tempo. Quantos juízes são citados no livro de Juízes? 12, tá? Você contar, você vai ver que contando os juízes maiores e os menores vão dar um total de 12 juízes. Seguindo aqui, quem é esse tal de Tolá? A descrição que fala dele aqui traz para nossa memória os bons tempos dos juízes, aqueles primeiros. Lembra do genro de Josué, que era Otoniel? Ele foi um bom juiz. Então, quando a gente começa a ver aqui, ó, depois de Abimeleque, um homem de Zacar chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Então a gente só tem informação de que ele reinou, morreu e foi sepultado. Mas quando chega aqui na situação do outro, Jair, diz que veio um homem, né? Depois dele veio Jair, que era da tribo de Gileade. Ele liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos. Opa, 30 filhos, deixa claro pra gente que ele teve bastante esposas, né? A gente já conversou sobre isso e viu que no caso, por exemplo, de Gideão e da sua descendência, essa ideia de ter muitos filhos era para mostrar muito poder, poder comandar. E para ter muitos filhos, não precisava ter muitas esposas. Além de tudo, fala que ele teve 30 filhos. Aqui no versículo 4 fala assim: eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamados povoados de Jair. Esses filhos montavam 30 jumentos. Lembrando que quando fala nesse período da Bíblia, fala de cavalo, de jumento, são forças militares que era o que se usava para guerrear na época. Não tinha carros de guerra, assim, tanques de guerra, como a gente vê hoje
não tinha aviões, né? Essas coisas de guerra. O que que eles tinham para mostrar poder? Cavalos, jumentos, carroças. Então, diz aqui que ele tinha 30. Nossa, era muito. Para ele era muito. O que que traz a memória da gente isso aí? Gideão, né? Abimeleque, muitos filhos, ideia de poder. Então a gente vê uma diferença do primeiro juiz que foi citado aqui, Tolá, e o segundo, Jair, a gente vê alguma coisa. Então sugere aqui que o segundo juiz aqui, o Jair, ele estava se comportando um pouco parecido com tanto com o Gideão quanto Abimeleque, né? Então vamos lá, segue aí na sua Bíblia. Juízes capítulo 10, versículo 6. Agora a gente vai começar a ver uma introdução a um juiz bem diferente, chamado Jefté. Versículo 6. A gente vai ler do 6 até o 18. Acompanha na sua Bíblia aí, por favor. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baalaíns, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Balaíns. Observe e preste bem atenção no versículo 11. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os moanitas os oprimiram e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, faze conosco o que achares melhor. Mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispá. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. A história aqui começa bem diferente. Mais uma vez, os israelitas vão fazer o que o Senhor reprova. Lembra daquela sequência? Abandonam o Senhor, adoram outros deuses. A idolatria, a prostituição cultual, né? Começa a adorar outros deuses, misturam tudo. Aí vem a opressão, a partir da opressão vem o clamor e arrependimento. Depois disso, o Senhor liberta, vem em socorro. Aí começa esse ciclo de novo. A gente até chamou isso de espiral, lembra? Lá no começo do estudo. O que vai acontecer aqui, a gente vai ver umas coisinhas diferentes aqui acontecendo. No capítulo 10 falando, ainda não entrou Gideão, né? Mas já vai entrar, Gideão não, Jefté. Já vai entrar sobre Jefté. Vamos ver aqui, nesse ponto Israel se afundou até as profundezas da idolatria, servindo nada menos que 7 deuses falsos. Olha só, vamos conferir? Vai lá na sua Bíblia, diz assim, ó do versículo 6. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, serviram aos Balaíns, 1.
A imagem de Astarote, 2. Aos deuses de Arã, 3. A deuses de Sidom, 4. Aos deuses de Moabe, 5. Aos deuses amonitas, 6. E aos deuses dos filisteus, 7. Gente, Israel se afundou. Ele não só escolheu um Deus a mais para adorar e misturou a adoração com a adoração ao Deus verdadeiro, mergulhou numa prostituição idólatra em 7 deuses falsos. Não foi nenhum nem dois, foram 7. 7 dá um número de totalidade, de perfeição. Assim como haviam 7 nações que Israel deveria expulsar na terra de Canaã. Vai lá em Deuteronômio 7:1. Você está em Juízes, volta um pouquinho. Deixa aí Juízes marcado, tá? Que a gente vai voltar. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1. Vamos ver o que que diz aí. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, ele expulsará diante de vocês muitas nações. Os hititas, 1. Os gigazeus, 2. Os amorreus, 3. Os cananeus, 4. Os ferezeus, 5. Os heveus, 6. Os jebuseus, 7. Era para expulsar 7. Eles pegam os deuses de 7. Ao total, é assim, a gente consegue deixar um negócio que tá ruim pior, né? Além de não expulsar, ainda pegou 7 deuses e usou. Um só não é suficiente. Vamos garantir aqui? Era isso que estava acontecendo. Como os amonitas foram os opressores da história de Jefité e os filisteus na história de Sansão, esta descrição de infidelidade espiritual parece introduzir estes 2 episódios que devem ter sido contemporâneos. O que quer dizer aqui? Quando a gente lê aqui, diz que o povo de Deus ele foi oprimido pelos filisteus e pelos amonitas. Volta lá na sua Bíblia, para a gente poder entender essa anotação que está feita aqui. Juízes 10:7 diz assim, ó, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas. O Senhor entregou nas mãos de dois inimigos, não de um só. E tem algo interessante nisso aí, porque fala que o Senhor entregou nas mãos dos amonitas, dos filisteus e dos amonitas. Quem foi o opressor na época de Jefité foram os amonitas. E quem foi o opressor na história de Sansão foram os filisteus. Aqui diz que o Senhor entregou na mão dos dois. Então o que que a gente consegue aqui entender? Que o Senhor entregou Israel na mão de 2 opressores ao mesmo tempo. Quem são esses 2 opressores? Os amonitas e os filisteus. Quando a gente lê a história de Jefité, a gente vê que Jefité lutou contra os amonitas. Quando a gente lê a história de Sansão, a gente vê que Sansão lutou contra os filisteus. Então, o que que a gente pode supor aqui? É muito provável que isso tenha acontecido. Que a história de Jefité e a de Sansão aconteceram ao mesmo tempo, mais ou menos no mesmo período. Lembra que a gente falou que a gente, lá no começo, quando a gente introduziu a história de Juízes, né, o estudo de Juízes, que não tem como a gente datar, separar a história, não. Esse juiz foi de tal ano até tal ano. O outro foi de tal ano até tal ano. Porque eles se misturaram tanto com os povos que não tem como separar. E que existia a possibilidade de ter existido outros juízes que não estão anotados aqui na Bíblia, que não foram citados. E também existia a possibilidade de juízes terem governado, vamos dizer assim, do mesmo tempo. Um ter se levantado e pego uma região de Israel, sei lá, o norte de Israel, e o outro ter se levantado para defender o sul de Israel, o oeste de Israel, o norte. Entendeu? Então, isso é bem possível. Acontece que essa possibilidade fica mais forte aqui na história de Jefté e Sansão por causa do que a gente viu aqui nesse versículo, que fala que o Senhor entregou nas mãos de 2 inimigos. Então a gente entende que esses 2 inimigos foram ao mesmo tempo.
É muito possível que Jefité tenha lutado contra os amonitas no mesmo período em que Sansão lutou contra os filisteus. Então a gente tem duas histórias muito fortes de muitos acontecimentos no mesmo tempo, tá bom? A ira do Senhor era tão grande contra Israel que ele os afligiu com dois opressores ao mesmo tempo. Eita, Jesus! Lembra que os opressores só afligiam porque o Senhor enviava os opressores ou o Senhor permitia? Não existe essa ideia de que Deus briga com os inimigos de Israel, os inimigos de Israel vão contra Deus, ou Satanás vai contra Deus e Deus briga com Satanás. Gente, isso não existe. O nosso Deus tem o controle de todas as coisas, ele tem o poder sobre todas as coisas. Quando a gente começou a estudar Juízes, a gente falou, nós lemos logo no começo que o Senhor disse: se vocês adorarem a outros deuses, eu vou usar os inimigos para oprimir vocês. Eu não, o que que é isso? Eu não vou libertar. Eu não vou defender vocês, vocês que se virem. E o povo concordou com isso. Então, o BO que vocês arrumarem, vocês resolvam, tá? É como a gente fizesse com o filho. Você arrumou o problema, agora você vai dar o seu jeito. Israel clama por socorro, confessando o seu pecado. Só que olha que interessante. Agora o Senhor não envia um profeta, mas ele mesmo fala diretamente com o povo e lembra a eles que os havia livrado de 7 inimigos no passado, número que batia com a quantidade exata de deuses que Israel estava adorando. Vai aí para sua Bíblia, Juízes, capítulo 10. Vamos ver aqui, versículo 11. O Senhor respondeu: vamos contar, quanto os egípcios? Os amorreus, 2, os amonitas, 3, os filisteus, 4, os sidônios, 5, os amalequitas, 6 e os maonitas, 7. Os oprimiram e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. O que que o Senhor está dizendo aqui? Pode ser quantos forem. Não preciso ninguém me ajudando, eu resolvo o problema. Não precisa Israel procurar mais 7 deuses para poder fazer uma tropa de deuses, de repente, para ajudar a defender Israel. O Senhor fala que quando se juntou 7 nações, eu defendi vocês sem precisar de mais ninguém. Por que que agora vocês estão arrumando 7 deuses? Não precisa disso. Não tem necessidade disso. E Deus não aceita isso. Aí ele fala aqui, ó, no 13: mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses, por isso não os livrarei mais. Um acordo é esse. Existia uma aliança e vocês quebraram a aliança. Vocês querem servir aos outros deuses? Eles que resolvam. A resposta de Deus ao clamor do povo é a seguinte: procure socorro aos seus deuses, eles que os livrem. Se vira. Não foram lá? Agora eles não são os bons? Vocês resolvam com eles. Vai lá. Juízes, capítulo 10, versículo 14. Clame aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Vocês tinham escolhido 7 deuses. Então, vai se resolver com eles, eles que os livrem, que livrem vocês. Só que o povo responde assim: os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos. Faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Eles confessam que pecaram e pedem para que sejam livres do problema. O Senhor não deixa claro aqui que ele vai resolver, nem que ele vai levantar um juiz. Olha o que que diz no seguinte, 16. Então eles desfizeram dos deuses estrangeiros que haviam entre eles e prestaram culto ao Senhor, e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Quando fala que o Senhor não pôde suportar o sofrimento de Israel, é para que a gente consiga entender um pouco de que o sofrimento do povo de Deus não é algo que agrada ao Senhor. Como que o autor ali poderia colocar de uma forma para a gente poder entender? Não suportar.
uma dor que não suporta, uma tristeza que não suporta. Então ele diz que o Senhor aqui não estava suportando mais o sofrimento. Mas mesmo assim, quando a gente continua lendo, não tem nenhuma citação ou nenhuma menção de que o Senhor dizendo que vai libertar Israel. Só diz que ele não estava suportando o sofrimento, mas não diz que ele vai levantar alguém. A gente não viu isso. Olha como o negócio é tão controverso que quando fala assim que o Senhor não suportou mais o sofrimento do seu povo, o sofrimento de Israel, na minha cabeça, não sei na sua, eu penso que no próximo versículo a gente vai ler assim: e o Senhor levantou ou enviou um anjo para falar com Jefté ou com qualquer outro, levantou alguém para libertar Israel, como aconteceu do anjo do Senhor aparecer para Gideão, por exemplo. Mas quando a gente lê no versículo 17, não é isso que está ali. Aqui tem um problema muito sério no versículo 17. Vamos ler lá o versículo 17. Quando os amonitas foram convocados e acamparam-se em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispá. Segue o raciocínio. O Senhor disse que não estava mais suportando o sofrimento de Israel. No versículo seguinte diz que os amonitas, lembra? Amonitas e filisteus, o Senhor levanta os dois. Agora ele vai falar, o autor aqui, ele vai falar os autores, a gente não sabe quantos, se foi um, se foram vários, né? Mas vamos supor que seja um. O autor ele vai usar a história dos amonitas, a opressão que os amonitas fizeram sobre Israel. Primeiro ele vai falar sobre os amonitas. Aí ele fala assim, ó: quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, o Senhor não suportava o sofrimento, mas ali você não vê nenhum mover de Deus. Para aí. Parou aí. Agora o foco muda. Os inimigos vêm e acampam-se em Gileade. Estão preparados para atacar. Segue aí o versículo 17, parte B. Os israelitas reuniram-se e acamparam-se em Mispá. Então, quando os inimigos ficam, os moabitas ficam em Gileade, os israelitas ficam em Mispá. Acamparam ali. Estão preparados para lutar, estão se organizando para lutar. Versículo 18. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros. Então, eu quero que você, junto comigo, a gente crie a cena, tá? Eles foram lá, oraram ao Senhor. O Senhor disse o seguinte: resolva o BO que vocês arrumaram com os 7 deuses que vocês arrumaram aí, dá seu jeito. Eles dizem: faz o que o Senhor quiser, mas nos livra do aperto, nos livra dessa situação. Vão lá, tira os altares, se arrepende, né? Confessa o pecado. Ah, nós pecamos contra o Senhor. Não diz assim uma menção de arrependimento, mas tem uma confissão de pecado. Prepara ali e, e eu acho que eles contavam, tipo, a gente já foi lá, a gente já tirou o altar que a gente sabia que estava errado, a gente já confessou que estava fazendo errado, já prestou culto, fizemos algum sacrifício. Agora a gente pode acampar e preparar e chamar alguém, porque agora a gente vai vencer a guerra. Isso é muito parecido com a gente quando nós sabemos que estamos em pecado, a gente tem consciência do que está fazendo errado, e a gente usa Deus como um Deus falso. Nosso Deus não é para ser idolatrado, ele é para ser adorado. Irmã, o que você está falando? Não estou entendendo. Como um Deus falso. O que acontece? Uma troca. Os deuses, eles funcionam, os deuses funcionam, os falsos deuses, deuses que não existem, a gente sabe que só existe um Deus, mas funcionam de que forma na cultura, na cabeça do ser humano, na cabeça deles na época e até hoje? Uma moeda de troca. Eu tô com um problema, eu vou lá e faço uma oferta. Eu estou com um problema e preciso que esse Deus me socorra, eu ofereço um culto, eu faço um jejum, uma oração, eu vou lá e ofereço um sacrifício, eu pago um dinheiro, sei lá, o que ele pedir ali. O que que ele quer? Ah, ele quer que faça um sacrifício desse jeito. Então eu vou lá, faço o sacrifício, ok, agora ele vai fazer o que eu quero. Entendeu a troca?
Israel está agindo assim, tentando agir assim com Deus e não funciona. E não funciona. Até hoje isso não vai funcionar. A gente precisa ter esse entendimento. O que é que Israel faz? Sete deuses e não deu conta. Opa, e os inimigos estão vindo. Estão vindo dois juntos. Vamos fazer o seguinte, vamos clamar ao Senhor. Porque ele sempre responde, né? Ele é misericordioso. E a gente sabe que está errado. Então, se a gente confessar o pecado, jogar os altares fora e fizer um sacrifício, ele resolve o nosso BO. Não é assim. O Espírito Santo sonda os corações. Só quem conhece o coração humano é o Espírito Santo. Ele sabe, a palavra de Deus fala que o Espírito conhece a intenção do coração. Então ali era só para sair do aperto. Eles estavam com uma ideia tão certa de uma troca que eles já foram acampar esperando e já começa a chamar. Começa a dizer aqui no 17, ó. Quando os amonitas foram convocados, tá? Os 18 falam assim: os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros. Eles acamparam, aí eles começam a falar um para os outros assim: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Eles jogam um desafio. Ó, tá todo mundo lá acampado esperando. Vamos ver o que que vai dar. Já confessamos o pecado, já resolvemos o problema lá com Deus, agora Deus voltou, ele vai nos proteger. Tô contando com isso, tá? Ele agora vai resolver, que a gente tirou os altares. Já estamos prontos aqui para apostos para lutar. Agora alguém tem que se levantar. Quem se levantar aqui primeiro será chefe dos que vivem em Gileade. Tem algo errado aqui. Observe que ninguém consultou ao Senhor. Ninguém entrou numa oração, ninguém clamou por uma liderança guiada pelo Espírito de Deus. Ninguém se preocupou em o Senhor levantar alguém. Não, o primeiro que atacar a gente coloca como chefe. Então, eu já resolvi meu problema com Deus, agora tudo que eu fizer ele vai aprovar. Tudo que eu fizer ele vai assinar embaixo. Isso não, a gente já fez isso quantas vezes, né? A gente já fez isso. Eu confessei meu pecado, tá tudo ok, eu tô indo para a igreja, eu tô tomando ceia, eu participo do estudo bíblico, eu leio a Bíblia, eu faço devocional, vou fazendo um checklist. Vou lá, faço uma lista e vou. Tic, 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 tá ok, tá ok, tá ok, tá ok. Ah, beleza, agora eu posso pedir que o Senhor vai me dar. E isso é fazer uma idolatria com o Senhor. O nosso Deus não aceita idolatria, é adoração. Para ele, isso é idolatria. A gente está usando Deus como um Deus falso. Está querendo negociar com ele. Não vai funcionar. Tanto não vai funcionar que a gente vai ver o problema que isso vai dar na frente. O Senhor vai ter misericórdia, sim, porque Ele é misericordioso, mas muitas coisas que vão acontecer não tinham necessidade de acontecer. Quantas vezes isso acontece com a gente, né? A gente para pensar e lembra, Senhor, não tinha necessidade de eu ter vivido tudo isso. Se realmente meu arrependimento fosse de verdade, se eu tivesse mudado a trajetória dos meus caminhos com o Senhor, se eu tivesse escutado os conselhos, as palavras que o Senhor trouxe a mim através dos seus filhos e das suas filhas, todas as vezes que o Espírito Santo falou, eu sabia que eu estava fazendo errado, mas eu continuava fazendo, porque a gente sabe que está fazendo. A gente sabe, não tem ninguém enganado, a gente sabe. Então a gente aqui já viu que o problema está pronto. O povo não vai procurar alguém cheio do Espírito Santo. Gente, a agitação aqui foi uma bênção, né? Olha só. O povo não procura alguém cheio do Espírito Santo. Faltou um i aqui, tá? Mas deixa pra lá. Do Espírito de Deus, mas oferece a chefia dos que vivem em Gileade para quem iniciar o ataque. Então, quem começar a briga vai conseguir. Vamos lá, hein? Capítulo 11. Capítulo 11 de Juízes. Vou com o telefone sumiu. Ah, tá aqui. Deixa eu ver a hora. Capítulo 11 de Juízes diz assim. Nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente.
Sua mãe era prostituta, seu pai chamava-se Gileade. Observe que o nome do pai de Jefté é o mesmo nome do lugar aonde os líderes do povo estavam acampados. Quando a gente lê isso batido, a gente não percebe esses detalhes, né? Quantos detalhes tem que a gente não se dá conta. Versículo 2: A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: Você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de uma outra mulher. Então, Jefté fugiu de seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguiu. Olha que interessante. O versículo seguinte do que a gente depois, logo depois do que a gente conversou agora, era para se levantar alguém. Não aparece alguém se levantando. O autor introduz a história de quem vai se levantar. Quem é essa pessoa? Quem é Jefté? De onde ele veio? A descrição dele aqui mostra duas coisas interessantes. Mostra ele um guerreiro valoroso ao mesmo tempo, né? Combina algo honroso, guerreiro valente. Isso lembra o quê? Quando o anjo, né, encontra Gideão, vai nessa sua força, guerreiro valente. Lembra muito quando o Senhor falou com Gideão, mas a parte B fala assim: sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava-se Gileade. Por que será, né? Que a palavra de Deus faz questão de mostrar. Para envergonhar Jefté? Não, para mostrar que as pessoas, os acontecimentos reais não são escondidos. Poderia só dizer que ele era um homem de aspecto honroso, uma pessoa, um militar, um guerreiro valente, como diz aqui, e não fala nada da mãe dele. Mas aqui fala que a mãe dele era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. Então, ele é um filho fora do casamento. Que ele não tem nada a ver com isso. Jefté não tem culpa. Isso aí. E não é por causa disso o problema. O problema que a gente vai ver é por causa do comportamento que Jefté vai ter, tá? Segue aí. As sessões seguintes contam como Jefté chegou a ser chefe e como estava equivocado. Por sua condição familiar, que eu falei que não é a que ele escolheu, os filhos de Gileade, seu pai, o deserdaram e o expulsaram. Então pensa, ele já deve ter crescido com esse estigma, né? Que era filho fora do casamento. E para aumentar a discriminação contra ele, ele era filho de uma prostituta. Jefté não vai se abater. Ele vai ser expulso, vai ficar sem direito à herança, vai ficar abandonado, mas ele, para poder sobreviver, ele vai se converter ao que a gente hoje poderia chamar uma chefe de gangue, delinquente, um bandido, alguém que liderava grupos de, a Bíblia chama de homens vadios, né? Ele vai viver dessa forma. Ele vai viver ao leste do Jordão e vai se transformar num guerreiro. Apesar dele ser valente guerreiro, ele estava num ambiente totalmente controverso. Se a gente pensar em alguém que o Senhor levantaria para ser juiz. Lembra que o livro de Juízes é bem diferente, né? E o Senhor não vai levantar Jefté, mas o Senhor vai usar Jefté. Não é o Senhor que escolhe Jefté. A gente vai ver isso. A gente precisa ter bastante atenção. Não é o Senhor que levanta Jefté e não é o Senhor que manda Jefté ir. Mas o Senhor vai usar Jefté e o Senhor vai encher Jefté do Espírito Santo. Segue lá, do versículo 4 ao 11 diz o seguinte. Capítulo 11, versículo 4. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Opa! Mas eles tinham feito um desafio. Quem levantar contra vai ser líder. Então ninguém se levantou. Eles ficaram lá acampados e ninguém se levantou. Porque quando a gente lê aqui o capítulo 4, diz o quê? Que os líderes foram buscar Jefité. Tobi é o nome do lugar, tá? E disseram assim, versículo 5.
Não, 6. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Eles foram procurar alguém que estava vivendo de uma forma totalmente fora das leis de Moisés. Não, em um momento eles foram consultar sacerdotes, eles foram orar, eles foram clamar ao Senhor que levantasse alguém. E você vê até agora também que ninguém, o Senhor não falou nada. Ele não manda anjo, não manda profeta, não fala nada, só está calado. Está deixando. Não é isso que vocês querem? Então eles vão atrás de Jefté e chama ele. Por quê? A gente viu que para ele sobreviver ele teve que virar um guerreiro. Foi abandonado pela família e tinha que sobreviver. Versículo 7. Disse-lhe Jefté: Vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade: Venha conosco combater os amonitas, e você será chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: Se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, ó, agora apareceu o nome do Senhor. Serei o chefe de vocês. Os líderes de Gileade responderam: O Senhor é a nossa testemunha. Faremos conforme você diz. Assim, Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Respira e vamos tentar entender isso aí o que está acontecendo. Apareceu o nome do Senhor. Será que é porque apareceu o nome do Senhor, o Senhor está assinando embaixo? Está dizendo, não, agora tá bom, agora tá legal. Veja que até agora não foi o Senhor que falou. O povo é que está falando o nome do Senhor. Ah, se o Senhor me der essa vitória, se o Senhor fizer, o Senhor fez, o Senhor fará. Mas o Senhor mesmo, Deus mesmo, não falou nada até agora. Então, depois do desafio de atacar os amonitas e da apresentação de Jefté, os líderes de Gileade mandam buscar Jefté na terra de Tobi, que ele saiu, lembra, de Gileade e foge para Tobi. Vive lá. Como é mostrado a seguir, pode ser que diante do desafio lançado pelos líderes, ninguém tenha se apresentado, foi o que eu falei. Eles foram atrás de Jefté, provavelmente ninguém se levantou. Jefté recebe a proposta de se tornar líder para lutar contra os amonitas. Em sua resposta, une-se às suas duas sessões anteriores. Eles precisavam de um líder militar. Jefté tinha condições para isso, porque, né, ele teve que adquirir essas habilidades para poder sobreviver. E o menosprezo que recebeu de seus irmãos. Então, Jefté vai dizer assim: vem cá, vocês me expulsaram, por que que agora vocês estão me procurando? Eles reconhecem que ele fala assim: apesar disso, nós estamos aqui, mas se você conseguir vencer, você vai ser nosso líder, nosso chefe, independente de quem você é, independente do que ele fizesse, contando que ele vencesse os amonitas. Tá vendo onde é que, como que tá a cabeça de Israel e dos líderes de Israel? Gente, foram os líderes que foram procurar Jefté. Os líderes. Olha como tá a cultura tá tão absorvida, uma cultura pagã. Ele diz então que ele vai lutar, mas se o Senhor lhe der a vitória, então ele vai governar. Os anciãos aceitam e o povo faz governante e comandante do exército. Então, em Mispá, na presença do Senhor, Jefté repetiu o que tinha dito aos líderes. Versículo 11, vai lá para o versículo 11, diz assim: Assim Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor, em Mispá, todas as palavras que tinha dito. Tem um tom de aliança aí. Ele vai para Mispá e repete tudo aquilo como uma aliança, como um contrato, como uma promessa. Só que a gente precisa observar que em nenhum momento o Senhor falou nada, nem sim nem não. Isso traz ao nosso entendimento o seguinte: nem sempre, quando nós falamos assim, se o Senhor fizer por mim,
quer dizer que o Senhor vai estar fazendo. Se o Senhor me der essa vitória, eu vou fazer. Eu estou usando o nome do Senhor. Não quer dizer que o Senhor está nessa situação. Se eu estou vivendo em pecado, se eu não me consertei, se eu não me arrependi, se eu não tirei os altares idólatras, se eu realmente não voltar ao Senhor, eu posso estar falando o nome do Senhor, eu posso estar indo no púlpito, posso pregar, eu posso me comportar aparentemente como alguém que está vivendo a palavra, que mudou o comportamento, mas não mudou. Eu posso estar fazendo um monte de coisa. Se na realidade eu não estiver fazendo, eu vou estar usando o nome do Senhor, mas o Senhor não vai estar nesse negócio. Jefté fala: se o Senhor me der a vitória, é como se falasse assim, igual a gente fala em nome de Jesus muitas vezes, a gente vai falando, não, em nome de Jesus, a gente nem se dá conta. Não, em nome de Jesus vai funcionar, em nome de Jesus vai dar certo. A gente fala, virou muitas vezes um jargão. A gente perde até um pouco do respeito do nome poderoso de Jesus, e a gente acha que porque a gente falou o nome de Jesus a coisa vai funcionar. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Eles estavam usando o nome de Deus muitas vezes como conveniência, tradição ou até por superstição. O que é superstição? Se eu falar o nome de Jesus, então dá certo. Isso é uma superstição. Não, eu disse em nome de Jesus, então vai funcionar. Não é um amuleto. Não é como se o Senhor assinasse embaixo dizendo: toda vez que você falar o meu nome, eu vou fazer aquilo que você quer que eu faça. Não é assim que funciona. E era assim que eles estavam fazendo. É isso que a gente precisa trazer à nossa memória. A gente está usando o nome de Deus de que forma? Não usarás o nome de Deus em vão. Não proclamarás o nome de Deus em vão. Não é por falar o nome de Deus, mas com que entendimento nós carregamos esse nome? Com que respeito? Com que entendimento do poder que há nesse nome? E exatamente muitas vezes, para a gente achar que tem todo o poder, a gente acha que esse poder que tem no nome de Jesus está na nossa mão para fazer, para agir, para realizar. Não está. O poder está no nome do Senhor e não na minha mão e nem na minha boca, porque eu falei o nome dele. E é o que o povo estava fazendo aqui. Deuses territoriais. Vamos ler aqui do 12 até o 28. Juízes 11, do 12 até o 28. Se enquanto isso você tiver um comentário, uma pergunta e quiser escrever aí no chat, pode escrever que no final a gente dá uma lida, tá bom? Jefté enviou mensageiros ao rei Amonita com a seguinte pergunta: que é que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? O rei dos Amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Armon até o Jaboque e até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. Jefté mandou de novo mensageiros ao rei Amonita, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe e tampouco a terra dos Amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixe-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe e ele também não consentiu. Assim Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe. Passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado de Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois Arnon era a sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Esbom, e lhes pediu: deixa-nos atravessar a sua terra para irmos ao lugar que nos pertence. 20. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim convocou todos os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou o Senhor a todos os seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou.
Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro desde Arnon até o Jaboque e desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que teu Deus, Camus, te dá? Da mesma forma, tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel ou lutou com ele? Durante 300 anos Israel ocupou Esbom, Aroé, os povos ao redor e todas as cidades da margem do Armon. Por que não os reconquistaste todo esse tempo? Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Jefté ele pega aqui e dá uma mensagem, conta, pergunta por que estão querendo invadir, por que estão querendo brigar. Aí ele fala que Israel, o rei, né, dos amonitas, diz que Israel tinha tomado o lugar. Jefté diz que não foi assim, que quando eles saíram do Egito, eles queriam só passar, não foram permitidos. Ele vai contando toda a história que depois você pode ler lá, né? Acho que no livro de Deuteronômio. Mas com toda essa história, o que eu quero chamar a atenção para gente aqui é quando Jefté fala o seguinte: ele diz assim, que o Deus de vocês, o que o Deus de vocês deu a vocês já não é suficiente? Já não é o suficiente o que vocês conquistaram, que esse Deus deu a vocês? Por que que agora vocês vão brigar conosco? Por que que agora vocês vão querer tomar de nós aquilo que nosso Deus nos deu? Primeiro, aqui está mostrando que Israel mais uma vez havia absorvido a cultura de deuses e de deuses territoriais. Os amonitas têm os deuses deles. Tem o Deus dele. Vamos dizer que fosse um, tem o Deus dele. Tudo que os amonitas conseguem, o Deus dos amonitas dá a eles. Tudo que nós conseguimos, o Deus de Israel dá a nós. O problema é que não é assim. Não existem deuses territoriais. Nunca existiu, não existe e não vai existir. Só existe um Deus. Tudo aquilo que os amonitas conquistaram ou tiveram foi permissão do Senhor Deus, ainda que os amonitas não tenham entendimento disso. Jefté, contudo, aqui está agindo exatamente como os amonitas. Se eu consigo, é porque Deus me deu. Se ele consegue, é porque o Deus dele deu para ele. Então eles entendiam que existia deuses a cada território. Cada avanço que eles faziam de territórios conquistados era o Deus daquele povo que tinha dado. Quer ver, ó, a gente leu aqui, deixa eu achar aqui. Versículo 23. Aqui, o 24. Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus, Camus, te dá? Que Deus Camus é esse, gente? Que do nada aparece aqui? É um Deus amonita. Na cabeça de Jefité, o que os amonitas haviam conquistado, esse Deus Camus tinha dado para eles, então seria suficiente. Olha só, o que o teu Deus te deu não é o suficiente? Por que você quer tomar o que nosso Deus nos deu? Toda a história que Jefté conta ali, tem hora que ele até se equivoca, se você for estudar a fundo, a gente não vai fazer isso aqui, sobre a ordem, sobre lugares, ele até troca alguma coisa, e isso é normal, quando a gente vai contar uma história, né? Tem hora que a gente troca, e é o que Jefté faz ali. Mas o que Jefté está querendo dizer para o rei Amonita é o seguinte: o que você está falando não foi o que aconteceu, você está equivocado. E ele conta a história, dizendo que não houve batalha, não houve guerra e tal, etc. Mas ele diz o seguinte: olha,
O que o seu Deus te deu é suficiente. Ainda que Jefité cite o nome de Deus, dizendo: Deus me deu, existe um problema muito sério ali. A falta do entendimento que existia um único Deus. Israel estava agindo como um povo pagão. O que é um povo pagão? É aquele que acredita em outro Deus ou outros deuses. Às vezes a gente pensa assim, tá, povo pagão é aquele que crê em outros deuses e não crê no Deus único, no nosso Deus, por exemplo. Esse povo poderia crer nos deuses deles, ou no num Deus só que eles tivessem, e também acreditar no Deus que eu servia. E isso era ser pagão. Israel e Jefité não tinham entendimento que só existia um único Deus e que deuses dos outros povos não existiam. Minha irmã, mas quando a gente leu aqui em Juízes capítulo 10, o Senhor fala: vai resolver lá com os deuses que vocês estão adorando. Não é que Deus está assinando embaixo dizendo que existiam outros deuses. Deus está dizendo o seguinte para Israel: vocês não estão adorando os deuses falsos que eu já falei que não existe? Então se resolva lá no que vocês acreditam. Vá lá e faça. Não é porque Deus está citando ali o que eles estão fazendo que Deus está dizendo que existe. Deus está dizendo o que eles estão fazendo. Muitas vezes acontece o seguinte: nós viemos na igreja, recebemos do Senhor. Aí no dia seguinte, a gente vai em outro lugar e prestar adoração a outros deuses, em outras religiões. Minha irmã, mas assim, eu não faço isso. Tá, mas a gente sai do culto e a gente continua com o nosso altar, vários deuses. Lembra que nós fomos criados para adoração. Se o nosso coração e a nossa mente não estiver tomada pelo único Deus que existe, o Deus verdadeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo, e nós não estivermos vivendo em adoração verdadeira a Ele, o nosso coração não vai deixar esse trono vazio. O nosso coração é um coração criado, nós fomos criados para adoração. Então, se Deus não está ali, esse altar não fica vazio, o que que a gente faz? A gente inventa deuses. Então, nossa imaginação. E coloca ali. Aí nós nos tornamos idólatras. Minha irmã, mas assim, eu ainda creio em Deus. Então, eu estou com vários altares. Eu estou crendo em Deus. Estou idolatrando meu ego, eu estou idolatrando dinheiro, eu estou idolatrando é, posição social, eu estou idolatrando meus sonhos, eu estou idolatrando um casamento, eu estou idolatrando qualquer outra coisa. O que eu tenho pode não estar totalmente no trono do Senhor, mas o que eu estou adorando pode estar querendo dividir esse trono, colocar outros tronos. É idolatria. Nós precisamos entender que o nosso Deus não divide glória com ninguém. Ele não divide, não aceita adoração que seja dividida. Eu posso não estar adorando a demônios, mas eu posso estar criando um altar dentro de mim do meu próprio ego, achando que eu posso todas as coisas sozinho, que ninguém é como eu sou, que eu cheguei onde cheguei, e que porque eu sou a pessoa, porque Deus me escolheu e o meu ego tá ali. Eu criei um outro altar, eu coloquei mais um Deus ali. Israel não tinha esse entendimento, não estava, tinha se perdido nisso. Nós estamos nos perdendo muitas vezes nisso. Muitas vezes igrejas têm altares que dividem, que tentam dividir a adoração. Aí o que que Deus faz? Ele faz exatamente o que ele fez aqui em Juízes. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem da hora do aperto. Quando chega o problema, o Senhor vai dizer para a gente: clame a você mesmo, você não é o seu Deus? Vai lá atrás do dinheiro, ele não pode tudo? O seu filho não está no altar como sendo adorado, então vai lá e resolve com ele.
coisa não mudou. O nosso Deus não mudou e o nosso pecado continua sendo parecido com o de Israel. A gente vai ver na próxima semana a continuação dessa história. Dá para entender que vai dar um ruim aí, né? Vai dar um ruim, muito ruim. Uma situação muito difícil vai acontecer mais à frente. Quem conhece a história de Jefité sabe do que eu estou falando. Você que não conhece, dá uma lida essa semana. Amém? Glória a Deus. A gente está vendo que a coisa está piorando. Lembra que a gente falou no começo do nosso estudo que a coisa ia funilar, funilar até dar ruim? Muito problema? Israel começar a brigar com ela mesma, um contra os outros, irmãos matando entre si. A gente vai ver muito disso, infelizmente. Vamos trazer para nós, nos dias de hoje, estamos agindo feito Israel desse tempo? Estamos agindo feito Jefté, feito Gideão, Abimeleque? Como que a gente está agindo? Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nessa noite eu quero lhe agradecer por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Pai de glória, perdoa toda idolatria nessa noite. Tanta idolatria no nosso coração, no meu coração. Pai, no nome de Jesus que eu clamo a Ti, nos ajuda a destruir todos os altares, mas destruir de verdade, Senhor. Não da boca para fora, como um amuleto, como uma religiosidade, mas algo de verdade, algo real, Senhor. Nos ajuda a mudar o comportamento. Ah, Senhor, realmente haver arrependimento dos pecados, de verdade. Porque o verdadeiro arrependimento faz a gente mudar o comportamento, nos ajuda a mudar de comportamento. É tão difícil arrancar esses altares, mas o Espírito Santo nos ajuda a quebrar todos eles, a destruir todos eles e a fazer um altar em sacrifício ao único Deus vivo, ao nosso Senhor Jesus, que nos salvou, que morreu por nós, que derramou seu sangue. Pai, nós nos arrependemos nessa noite. Por todas as vezes que tentamos fazer da nossa forma, não aguardamos, não oramos, não buscamos a Ti. Nos ajuda a buscar, nos ajuda a ter ouvidos atentos às Tuas palavras. Oh Deus, nos ajuda a entender ainda quando o Senhor não responde, mas que a resposta está na Tua palavra, que o Senhor já ensinou muitas e muitas vezes e a gente só esqueceu da onde está a resposta. Nos ajuda, Senhor, a permanecer firme. Meu Deus, Espírito Santo, eu clamo a Ti, nos dá perseverança. Perseverança, porque o Senhor nos prometeu: aquele que permanecer fiel herdará a coroa da vida. Queremos, Senhor, alcançar essa herança no nome de Jesus. Visita cada casa, renova as nossas forças, nos dá uma semana de bênçãos, um Thanksgiving abençoado, um tempo de agradecimento de verdade, Senhor. Quero lhe agradecer por cada vida. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a Ana, diaconisa Dineia. Temos aqui a Vanessa. Tem um outro iPhone aqui que eu acho que é. Eu não sei quem é, não. Tentei adivinhar, mas já esqueci. Temos a Vanessa, tem um iPhone 68 que eu não lembro quem é, tem a Elisete. Leia, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe a sua vida. Muito bom ter você aqui conosco. Muito obrigada por estar aqui. Deus abençoe você, a sua casa, renova as suas forças, derrame muita bênção sobre a sua vida, que seja uma semana de vitória no nome de Jesus. Queremos agradecer também ao pastor Newton. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, pastor. Ao Pedro, meu filho, missionária Teresa, glória a Jesus. Presbítero Jones, aqui no cantinho. Gente, muito obrigada. Vai lá na playlist da igreja. O nosso último estudo está lá. Compartilha, assiste de novo, faça suas anotações, nos ajude a proclamar a palavra. Amém? Muito obrigada. Uma semana de bênção. No nome de Jesus, fiquem com Deus.